E aí pessoal, boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o sacramento, falando desse trabalho aqui, síntese da doutrina cristã para adultos, né? Nós paramos aqui no sacramento do batismo, na questão a pessoa que se batiza, né? Vamos dar início mais essa aula aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunta número 10, tem assim, ó, quem pode ser batizado? Aí vem aqui umas passagens bíblicas primeiro. Aqueles que acolheram a palavra de Deus foram batizados. Atos 2,41. Quem impede que eu seja batizado? Se crer de todo o coração, é possível. Atos 8:36, 38. Não é quem quiser, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Não contristei o Espírito Santo, pela qual recebeste o selo para o dia da redenção. Efésios 4:30 e Colossenses 3:9-10. Há pais e padrinhos que batizam criança por batizar, por tradição ou por mera formalidade social. O batismo não é uma simples formalidade, é um sacramento da Igreja cuja administração lícita exige condições e compromisso da parte do batizado, como também dos que apresentam as crianças para o batismo, os pais e padrinhos. O padre batiza, mas cabe aos pais e padrinhos educar a criança na fé, orientá-la no caminho da salvação e introduzir na vida da comunidade cristã. Diz o concílio, o batismo é só o início, o ponto de partida. Ele consegue a sua plenitude na consciente profissão e prática da fé. O cristão só pertence verdadeiramente à comunidade cristã, à igreja, quando ele participa da vida social e religiosa desta comunidade, sobretudo quando participa da celebração eucarística da Santa Missa. As condições para alguém ser batizado são as seguintes: a. A renúncia de tudo que separa de Deus, renunciar ao mal e a Satanás. B. A profissão de fé que a Igreja prega desde o tempo dos apóstolos. C. Participar da vida da Igreja. O homem se compromete a crer na palavra de Deus, evita o pecado e leva uma vida cristã. São as promessas do batismo. O batismo pressupõe a fé. Uma criança só pode ser batizada quando é garantida a sua educação na fé. Daí, os pais e padrinhos se responsabilizam que a criança seja instruída na fé, aprenda o catecismo, leia a Bíblia e que leve uma vida cristã, cumprindo seus deveres para com Deus e seu próximo. Por isso eles fazem as promessas do batismo, que é um sagrado compromisso assumido perante Deus e a sua igreja. Então a resposta: quem pode ser batizado? A criança só pode ser batizada quando a sua instrução na fé, a prática das virtudes cristãs, a participação na vida da igreja forem garantidas pelos pais e padrinhos. Pergunta número 11 agora. Por que a igreja batiza crianças, né? Vamos tirar essa dúvida. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer pela água e pelo Espírito. João 3,5. E, como tinha recebido o batismo, com todos da sua casa, fez este pedido. Atos 16, 14, 15. Destas palavras da Sagrada Escritura, podemos concluir que também, no tempo dos apóstolos, já foram batizadas crianças, pois a família inteira que foi batizada por Paulo pertence também às crianças. O batismo é, ante tudo, uma graça de Deus que ele oferece gratuitamente ao homem e também às crianças. Por que então negar esta graça às crianças? O pecado original também
existe na criança. Por que não eliminá-la pelo batismo? Pelo batismo, a criança torna-se filho de Deus e membro do corpo de Cristo, e o Espírito Santo vem habitar na sua alma. Por que então negar essa graça à criança? Se cremos na comunhão dos santos, isto é, todos os fiéis que pertencem à igreja pelo batismo participam na sua vida e de suas graças, por que então excluir as crianças desta vida? Um falso conceito de liberdade humana, autodeterminação, fecha aspas, levou muitos pais a não batizarem mais seus filhos, dizendo que eles mesmos mais tarde devem decidir se querem receber o batismo e a qual a igreja querem pertencer. Pais que pensam assim menosprezam a sua própria responsabilidade, interpretam mal a liberdade humana e se esquecem de que a obra redentora de Cristo não é uma oferta de Deus ao homem, que ele possa aceitar ou rejeitar, sem contrair grave culpa para si. Poderiam perguntar a estes pais: a criança antes de nascer foi consultada sobre sua existência, sexo, índole, cor e estatura? A criança foi consultada se queria ser registrada como cidadão brasileiro? Também para ser bom brasileiro não basta o registro civil, precisa amor e dedicação à pátria brasileira. Se os pais consideram a religião católica boa, verdadeira, valiosa e necessária para a felicidade e salvação, por que lhes negar o direito de encaminhar seu filho para esta religião, a fim de receber as graças que Cristo oferece a todos os homens? Então, a resposta da pergunta número 11, por que a igreja batiza crianças? A igreja batiza a criança porque também ela necessita do batismo e tem direito de participar dos frutos da obra redentora de Cristo desde o início da sua vida. Pergunta número 12, o que a igreja ensina a respeito da sorte das crianças que morrem sem o batismo? A respeito da sorte dessas crianças não existe nenhuma revelação divina e por isso também não existe uma doutrina definida da igreja sobre o assunto. Deus não condena ninguém sem uma culpa pessoal. O pecado original não é uma culpa pessoal, seria, portanto, contra a justiça divina se ele castigasse eternamente essas crianças que não têm nenhuma culpa pessoal. Podemos, portanto, supor, com muita razão, que também as crianças não batizadas e sem um pecado pessoal de salvação, grande, porém, é a responsabilidade e a culpa dos pais por descuido e negligência de deixar uma criança morrer sem batismo. Em caso de necessidade, cada pessoa pode e deve batizar a criança moribunda. Não precisa recorrer ao sacerdote. A maneira de batizar, veja na pergunta seguinte. Então, a resposta, o que a igreja ensina a respeito da sorte das crianças que morrem sem o batismo? Não existe nenhuma doutrina definida da igreja a respeito da sorte dessas crianças, mas podemos supor e também elas se salvarão porque não cometem pecado algum. Pergunta número 13. O que se entende por batismo de emergência? O batismo de emergência é administrado quando a criança está em perigo de vida e, devido a certas circunstâncias, não pode receber o batismo solene na igreja. Neste caso, qualquer pessoa está autorizada e obrigada a batizar a criança. Derrama água sobre a cabeça da criança e, ao mesmo tempo, a mesma pessoa diz o nome da criança, diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ficar por aqui, para esse vídeo não ficar muito comprido. E na próxima aula vamos ver o seguinte tema: o compromisso assumido no batismo. A paz a todos, salve Maria e viva Cristo Rei. E até a próxima, se Deus quiser.